falando um pouquinho sobre o embelezamento do olhar, né? Aqui com a Ari, ela tem uma sobrancelha crescida, ela tem pelinhos finos que naturalmente deixam o olhar mais pro arredondado. Então a ideia é trazer uma expressão mais forte para ela. O ideal, inclusive, seria aqui a gente fazer uma micropigmentação com bastante naturalidade, mas para delinear mais esse olhar. Hoje o que eu vou fazer é uma limpeza na pinça, vou trazer esse design e depois a gente vai maquiar. E esse resultado vai acontecer. A sugestão da micropigmentação é para que tenha na vida, né? Para que ela possa acordar, independente de se maquiar, e ter esse formato na sobrancelha marcado. Vamos lá? Mas só uma pergunta, sem a micro agora, eu vou conseguir? Aí eu tenho que maquiar? A ideia é para deixar esse olhar mais expressivo, mais marcante, é que você marque realmente com a sombra. Eu vou te ensinar. Tá? Mas quando você cansar disso ou achar que é o momento, a gente pode marcar e fazer a micro, tá bom? Aqui eu uso basicamente as proporções, né, que a gente usa para medição de sobrancelha, né, que o próprio nariz, os cantos dos olhos oferecem, né, e eu só coloco um pouco mais da minha personalidade aqui, que é deixar ela mais quadrada, que é um formato que eu acredito mais. É sempre importante também preservar a essência da sobrancelha, né? Lembrando que o resultado não necessariamente é um resultado simétrico. Por quê? Porque a gente já sabe, né, através do visagismo, que o nosso lado direito, ele é herdado da família da nossa mãe e o esquerdo da família do pai. Então, é impossível você ter os dois lados iguais. Então, essa diferença a gente pode diminuir no momento de fazer um design, no momento de fazer uma micropigmentação, mas ela vai existir, né? Não tem como. Eu vou limpar o início dela, principalmente porque aqui ela tá mais baixa do que aquela, então essa simetria a gente pode dar aqui. Tomando cuidado e observando sempre a diferença das pálpebras, né? Porque muitas vezes quando você busca igualar as sobrancelhas, você evidencia mais a diferença entre uma pálpebra e outra. Então aí aqui já tem que ter um olhar mais focado na harmonia como um todo, né? Não só o que o design pode oferecer. No sentido, eu vou, né? Tem que ter um ponderar da profissional. Só um pouquinho assim. Sempre que eu limpo uma sobrancelha, sempre que eu faço um design, eu procuro ter um olhar potencial para cliente, né? Eu sempre penso, esse pelinho aqui pode ser muito útil na hora de trazer uma micro, ou na hora de fazer uma maquiagem e que eu posso estender aqui, né, o corpo dela. Então, eu sou daquela que tira o mínimo possível de pelo e preserva ao máximo, porque cada pelinho é muito útil na hora da reconstrução da sobrancelha, né? Seja com a maquiagem ou com a micro. Ó, você percebe a diferença de uma e outra? Parece até que a gente coloca pelo, conforme você vai desenvolvendo o design. Olha esse início e olha esse.
Simplesmente porque a gente começa a dar uma definição maior para ela e trazer, como eu falei, aquele potencial que tem, né? Quem trabalha com isso já deve estar olhando e imaginando onde que a gente poderia preencher. E é exatamente esse olhar que eu tenho na hora que eu desenvolvo o design, sempre pensando o que a gente poderia fazer para otimizar. Ó, olha como esse olhar dela já está mais forte, mais marcante, ele já tem uma ápice mais alta. Olha como esse ainda é romântico, percebe? É mais doce, mais meigo, a gente quer trazer uma força para ela. Então eu vou replicar agora desse lado o design, sem fazer uma cópia. Eu sempre brinco que as sobrancelhas, elas são irmãs, não gêmeas. Mas são da mesma família, né? Como eu trabalho com uma linha de maior naturalidade, quando a naturalidade, ela tem a ver com isso, né? Não trabalhar com moldes. Eu falei das proporções que eu uso, mas para mim já é visual, né? Eu não preciso ficar medindo o rosto da cliente. Mas se você não tem essa habilidade, porque isso é algo realmente que a gente adquire com muitos anos, né? Então não há nenhum problema em marcar, fazer os pontinhos, né? Não precisa riscar o rosto dela inteiro, mas faz uns pontinhos para você entender aonde que é necessário preencher. Ó, abre os olhos, Ari. Ó, essa aqui, esse começo agora, vocês estão acompanhando a evolução. Ó, eles já estão bem parecidos. Eu vou dar continuidade aqui no corpo dela agora. Eu sempre gosto de fazer a sobrancelha da cliente antes de qualquer procedimento de cabelo, principalmente quando ela vai maquiar. Que daí até a hora dela ir embora, a pele já não tá mais tão vermelha e ela já se vê pronta. Pelo menos o visual assim, né, do olhar, ela olha e já fala, uau, já tô melhor. Ó, no início parecia que essa era extremamente, né, bem mais fina do que essa. Então assim, aqui foi correção só pinça, tesoura. E depois vocês vão ver o resultado dela maquiada, todo o preenchimento que a gente pode fazer e que eu posso sugerir como micropigmentação para que acorde assim, né? Eu desenho exatamente o pelo, né? Então se fosse uma micro, eu desenharia os pelos aqui, né? Para trazer esse corpo aqui e trazer esse preenchimento aqui, bem como aqui, né? Ó, o corpo aqui, né? Certo?